Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Tempo da Páscoa. Sexto domingo da Páscoa. Estamos chegando já ao final do tempo pascal, tempo litúrgico, embora a Páscoa seja o centro da nossa vida sempre. Na próxima semana, próximo domingo, no lugar do sétimo domingo da Páscoa, vamos celebrar a Ascensão do Senhor, que é uma solenidade transferida da quinta-feira próxima para o domingo. E aí já estaremos iniciando a novena de Pentecostes, depois da Ascensão, a semana de oração pela unidade dos cristãos, e celebrando no próximo domingo, inclusive, também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Portanto, nós vemos aí que a nossa caminhada do tempo da Páscoa, ela vai nos reabrindo para tantas perspectivas e tantas coisas importantes, meus irmãos e irmãs. Como depois da Ascensão do Senhor, temos a semana de oração pela unidade dos cristãos, temos também a questão da novena ou da semana de Pentecostes. A semana que começa nesse final de semana, ela precede o Dia Mundial das Comunicações. E muitas comunidades têm essa semana como Semana das Comunicações, ou a semana toda, ou alguns dias. E é interessante que nos preparemos bem para o Dia Mundial das Comunicações, que é um dos únicos dias, é o único dia, aliás, que o Concílio Ecumênico Vaticano II criou do documento Intermirifica, em que ele fala de criar um dia das comunicações, de ter uma coleta pelas comunicações. É um documento bastante curto, é um decreto, mas é um dos dois primeiros documentos emitidos pelo Concílio Vaticano II, liturgia e comunicação. É interessante ver a importância que o Concílio e a ação do Espírito Santo deu nessa década de 60, quando o documento sobre a comunicação foi um dos dois primeiros que foram emitidos pelo Concílio. E o Dia Mundial das Comunicações é celebrado no sétimo domingo da Páscoa, que no Brasil é a Ascensão do Senhor. O tema é escolhido pelo Santo Padre na festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e o texto publicado no dia 24 de janeiro, em que nós celebramos na igreja o dia justamente do jornalista e também dia de São Francisco de Sales, né? Que é também patrono dos jornalistas. O Papa Francisco, que assinou esse documento no dia 24 de janeiro de 2025, escolheu como tema, isso lá, o ano passado, Dia dos Arcanjos, o tema Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Confira a 1 de Pedro 3, 15 a 16. Né? E ele começa assim, o Papa, que depois, acho que deve ser um tema e um texto pesquisado, aprofundado, estudado por todo o nosso pessoal que trabalha na comunicação, de modo especial na Pascom, ou no Vicariato de Comunicação. Neste tempo marcado pela desinformação e pela polarização, no qual alguns centros de poder controlam uma grande massa de dados e de informações sem precedentes, dirijo-me a vós, conscientes do quanto, hoje mais do que nunca, é necessário o vosso trabalho de jornalistas e comunicadores. Precisamos do vosso compromisso corajoso em colocar no centro de comunicação a responsabilidade pessoal e coletiva para com o próximo. Ele emenda com o jubileu. Ao pensar no jubileu que estamos a celebrar como um período de graça em tempos tão conturbados, com esta mensagem, gostaria de convidar a ser comunicadores de esperança, começando pela renovação do vosso trabalho e missão, segundo o Espírito do Evangelho. Partilhai com mansidão
a esperança que está nos vossos corações. Quantas vezes aquilo que se vê nas mídias digitais não é mansidão, são muitas guerras, né? Aí o Papa vai colocar como um subtema desarmar a comunicação. O outro subtema, dar com mansidão razão da nossa esperança, por que cremos e como cremos. O outro subtema, esperar juntos. Esperança sempre um projeto comunitário. Pensemos por um momento na grandeza da mensagem deste ano da graça. Estamos todos, realmente todos, convidados a recomeçar, a deixar que Deus nos reerga, nos abrace e inunde de misericórdia. E aí depois ele conclui justamente a sua mensagem assinada no dia de São Francisco de Sales, não é? Ou seja, não esqueçais o coração. Queridos irmãos e irmãs, perante as vertiginosas conquistas da técnica, convido-vos a cuidar do coração, ou seja, da vossa vida interior. O que é isto? O que isso significa? E aí vai colocar algumas pistas interessantes. É bom que vocês lessem, não vou lê-las aqui todas, porque são várias. Ele começa dizendo assim: sede mansos, e nunca esqueçais o rosto do outro. Falai ao coração das mulheres, dos homens, ao serviço de quem desempenhais o vosso trabalho. Não permitais que as reações instintivas guiem a vossa comunicação. Semeai sempre esperança, mesmo quando é difícil, quando custa, quando parece não dar frutos. Procurai praticar uma comunicação que saiba curar as feridas da nossa humanidade. E aí continua o Papa falando de algumas pistas, né? Entre outras coisas, ele fala o seguinte, né? Contar histórias imbuídas de esperança, tomando a peito o nosso destino comum e escrevendo juntos a história do nosso futuro. E ele fala justamente: rezo por cada um de vós e pelo vosso trabalho e vos abençoo. Roma, São João de Latrão, na memória de São Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2025. Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações, que é no próximo domingo, mas que a semana que precede pode ser uma semana de comunicação, que depois da Ascensão tem outras semanas e outros temas. Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. Eis uma bela sugestão para que isso aconteça não só para quem tem, né, um trabalho profissional de comunicação, ou trabalha como voluntário na PASCOM, na Pastoral de Comunicação, mas que para cada um de nós, que hoje nós temos a comunicação com facilidade através das mídias digitais e muitas vezes respondemos não com tanta mansidão assim às mídias digitais. Nesse domingo, sexto domingo da Páscoa, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus continua nos falando e dando passo, nos preparando para Pentecostes, não é? Lembramos que domingo passado falava sobre o amor. E ele continua falando sobre o amor no Evangelho de João, agora capítulo 14. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós iremos e faremos nele a nossa morada. Guardar a palavra do Senhor, isso é morada de Deus. Dessa forma, falamos agora de comunicação com mansidão, dessa forma que nós vamos também experimentar esse amor de Deus e também nos amarmos uns aos outros como Cristo nos amou, caríssimos irmãos e irmãs. Guardar a palavra do Senhor, como fala o Evangelho desse domingo. Isso eu vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Dessa forma, já estamos nos preparando para Pentecostes. Daqui 2 domingos estaremos celebrando Pentecostes.
é o Espírito Santo, Deus presente na vida da gente, no interior de cada um de nós, que realmente nos impulsiona para ver uma vida de cristãos, de conversão, de enxergar os sinais de Deus, vai lá nos conduzindo cada vez mais. E Jesus fala bem claro isso. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo isso e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Portanto, a liturgia já começa a nos preparar, meus irmãos e irmãs, para celebrarmos Pentecostes. Como depois da semana que vem, domingo da Ascensão, iremos ter a semana de oração, né, justamente semana de Pentecostes, ou na próxima quinta-feira, quando celebraríamos, né, a Ascensão do Senhor, que é transferida para o domingo, seria começar a novena de Pentecostes, e nós pedimos isso. O Senhor nos ensine a sua vontade e a sua palavra. E depois, meus irmãos e irmãs, o Senhor vai falando que Deus deixa a paz, não como a do mundo, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. É o testamento de Jesus, não é? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. E nós sabemos tudo o que aconteceu depois que ele falou tudo isso. Deu vida por todos nós, ressuscitou, está vivo presente no meio de nós. Guardar a palavra, experimentar esse amor de Deus e transmiti-lo aos irmãos e irmãs e, ao mesmo tempo, sermos arautos da paz. Anunciarmos a paz aos irmãos e irmãs com todo o nosso coração. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a igreja passa também pela humanidade e suas divergências. A leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, vai falar de uma controvérsia inicial, foi sobre a circuncisão. Alguns da Judéia ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Aí os discípulos vão se reunir, vão discutir o assunto, vão chegar à conclusão e vão enviar a conclusão para os cristãos, né? Uma carta. Nós, os apóstolos e anciãos dos vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo que estão em Antioquia, da região da Síria e da Cilícia. E aí chegam à conclusão. Então enviamos essa carta para esclarecer a opinião dos apóstolos. Vão colocar algumas condições e vão dizer que não merece ser circuncidar para ser cristão. Que também os pagãos podem ser cristãos. Apenas se abster de algumas coisas que na época seriam escândalos e outras épocas são sempre válidas, né? De tal maneira que nós vemos aí que a igreja passa, assim, por dificuldades, por desentendimentos muitas vezes, mas a comunhão deve prevalecer cada vez mais. E é isso justamente que eles mandam. E aí justamente vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações, né? É a palavra de Deus dos Atos Apóstolos, da liturgia desse sexto domingo da Páscoa, que nos fala justamente de controvérsia, sempre podemos ter, mas que escutando, ouvindo as razões e deixando com que as conclusões que os apóstolos chegam seja para todos nós orientação e caminhada. E, meus irmãos e irmãs, o Apocalipse, segundo a leitura desse domingo, fala justamente dessa montanha grande e alta e que mostrou a cidade santa de Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus, né? E fala das 12 portas. Fala das 12 tribos de Israel, né? Ou seja, que estavam os 12 anjos, e fala das portas do Oriente, do Norte, do Sul, do Ocidente, 12 alicerces, que são 12 apóstolos, né? E, ao mesmo tempo, o brilho e a luz na cidade, não é? Nós vemos que Cristo é a nossa luz. Os apóstolos são as colunas da igreja. Nós somos chamados cada vez mais a caminhar unidos aos apóstolos e seus sucessores.
e guardar os mandamentos e caminhar no Senhor, de tal forma que nós sejamos comunicadores de paz e de esperança. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.